Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versos 10. Semana passada eu ministrei aqui, e aí eu ministrei uma palavra sobre uma peça da armadura de Deus. Aí eu falei, se eu vier de novo, eu vou dar uma sequência. E aí o pastor Cláudio me ligou, então eu vou dar uma sequência. Eu falei sobre a palavra. Semana passada eu falei sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a Bíblia é o que declara, é a nossa força, é a nossa arma de ataque. E hoje eu quero falar, talvez na minha opinião, é a peça da armadura mais importante. Sem ela, não existe outras peças. Você precisa dela. E é ela que vai te dar estrutura para você vencer. Se você ouvir o que eu vou dizer aqui, tomar posse dessa palavra sobre a sua vida, eu quero dizer para você, você pode sair daqui diferente. Sua vida pode ser transformada totalmente nessa tarde. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versos 10. Vamos lá então? Vamos lá, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está entendendo? Então a gente fortalece em quem? A gente não fortalece no governo, irmão. A gente não fortalece na família. A gente fortalece no Senhor e na força do seu poder. E aí, voltam atrás, é isso mesmo? Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Então a única forma da gente ficar firme contra toda a cilada do diabo, tudo aquilo que se levanta, o dia mau, o dia ruim, para você ficar firme contra a cilada, você tem que se revestir da armadura de Deus. Vamos lá. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, lá embaixo. Continua. Pois vistam toda a armadura de Deus, para que possam, olha lá, possam o quê? Resistir o quê? O dia mau, e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo isso, vamos lá. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, é uma peça da armadura. Depois a outra é vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com o quê? Com a prontidão do evangelho da paz. Segura aí, abençoado. Então eu quero falar sobre calçar os pés com o evangelho da paz. Eu vou falar 1, 2, 3. Está aparecendo no telão aí? Vou falar 1, 2, 3 e vocês vão ler aí, ok? 1, 2, 3. Amém? Então vamos lá. O que eu preciso, pastor, para ficar firme, inabalável na fé? Então você precisa tomar posse da armadura de Deus. Então, queridos, eu não posso, será que eu posso tomar posse da armadura do pastor Felipe, que estava orando aqui agora e cantando? Posso? Não posso, irmão. Cada um tem que usar a sua armadura. Tem muita gente que fica dependendo da oração do outro, do milagre do outro, da palavra do outro, para mudar a vida dele. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante. Mas na questão da armadura, cada um tem que se cobrir com a própria armadura. Você lembra quando Davi foi lutar com Golias? E aí o rei Saul disse assim para ele, toma minha armadura, você vai usar a minha armadura. E Davi colocou a armadura do Saul, mas ele não conseguia nem andar, porque aquela armadura não era dele. E queridos, se o Davi tentasse lutar com a armadura de Saul, possivelmente ele perderia a guerra. Sabe por quê? Porque ele estava lutando com algo que não era dele. Até porque o gigante era muito grande e ele precisava de agilidade, com aquela armadura pesada não tinha como. Então o que ele faz? Ele disse, não dá. Ele tira a armadura de Saul. E aí talvez ele dissesse assim, eu vou lutar com a minha própria armadura. E aí talvez Saul disse assim para ele, mas que armadura? Eu não estou vendo você com a armadura. Ele disse assim, a minha armadura não é física, a minha armadura é espiritual. Você está entendendo? A minha armadura é a sua, é espiritual. Você pode não ver a olho nu, mas no mundo espiritual, os inimigos, aquilo que se levantou contra você, olha para mim, olha para você e vê que em mim e você existe uma proteção espiritual. Pastor, qual é a peça mais importante da armadura? A maioria das pessoas dizem que é o cinto da verdade,
que ajusta todas as peças da armadura? Na minha opinião, estou dizendo a minha opinião, é calçar os pés com o evangelho da paz. Não estou dizendo que o cinto da verdade não seja o mais importante, acredito que ele está junto, mas na minha opinião, calçar os pés com o evangelho da paz é o mais importante e você vai entender. Por exemplo, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento a pregar aqui nessa terra. E quando ele chegou, ele veio preparar o caminho para Jesus. Qual era a palavra que ele dizia? O que ele pregava? Ele dizia o quê? Arrependei-vos. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então você entende que o evangelho tem que ser o primeiro. Porque sem o evangelho, queridos, não existe possibilidade de usar as outras peças da armadura de Deus. Então, antes de usar qualquer peça, tem que ter a voz que clama no deserto, que fala, arrependei-vos e credes no evangelho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calçar os pés com o evangelho da paz. Diga comigo assim, calçar os pés com o evangelho da paz. Aleluia. Então vamos lá. Para que servem os pés? Os pés servem para caminhar, amém? Por exemplo, se eu não tivesse os meus pés, eu estaria de pé aqui? Não, porque os pés, eles servem para nos dar o quê? Para nos dar equilíbrio. Os pés, eles servem para sustentar o nosso corpo. Você está entendendo? Então calça os pés com o evangelho da paz. Então tem muita gente por aí que não tem equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio financeiro. Tem muita gente que não tem sustentação. Tem muita gente que não consegue ficar de pé, consegue ficar firme. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta o evangelho. Presta atenção. Uma armadura de um soldado pesava mais ou menos 30 quilos. Então, se não tem pés firmes, não consegue suportar a armadura. Lembra quando a Bíblia fala do homem insensato que construiu uma casa na areia? A Bíblia diz que ele construiu uma casa na areia. O problema da casa é as janelas. O problema da casa é o telhado. O problema da casa são as portas. Não, qual é o problema da casa? É a base. O problema da casa é onde ela foi construída. Então, às vezes, você olha para a casa, ela é linda. Talvez ele fez uma casa linda. Às vezes, você projetou uma vida top. Você fez tudo do bom e do melhor. Você olha, tem o melhor dentro da casa, tem tudo. Mas se a base não for firme, a Bíblia diz que a casa cai. Você está entendendo? A Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, e a casa não teve firmeza, e a casa caiu. No Salmos 40, versos 2, ele diz o seguinte: o Senhor tirou os meus pés do lamaçal e firmou os meus pés sobre a rocha. O Senhor tirou os meus pés do lamaçal, da lama, e firmou os meus pés na rocha. E a Bíblia fala de um outro homem que construiu a casa onde? Na rocha. O fato da casa estar construída na rocha não quer dizer que não venha o dia ruim, não quer dizer que não venha lutas, não quer dizer que não venha tempestade. Vem luta, vem tempestade, vem perdas, mas a casa não cai. A casa balança, mas ela não cai. Sabe por quê? Porque ela está firmada na rocha, ela está firmada em Jesus, ela está firmada no Evangelho. Josué capítulo 1, Deus diz para Josué, você tem que ser igual a Moisés. Josué, se você for firme, se você não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, se você ficar firme comigo, se você ficar firme na palavra, no Evangelho, e ele diz assim, onde pisar a planta dos seus pés, você conquistará. Você está entendendo, queridos? Você não precisa chegar com o corpo inteiro. Só de você pisar os pés,
você conquista. Quando o evangelho é a base da minha vida, queridos, quando eu piso o pé na minha casa, toda angústia, toda tribulação, toda enfermidade, toda tristeza tem que bater em retirada, porque onde eu piso os meus pés está debaixo de uma promessa de Deus. Salmo 119, verso 5, olha o que ele diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Então é lâmpada para quê? É lâmpada para os meus pés. Então, queridos, quando o evangelho é a base da minha vida, existe luz no meu caminho, eu não caio no buraco, porque eu ando na luz. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14 ali, fala de um rei chamado Rei Asa. O rei Asa, ele era pai do rei Josafá. Ele reinou durante 41 anos. E a Bíblia diz que quando ele chegou assim no reinado, tudo quanto é idolatria ele arrancou. Ele arrancou tudo. Irmãos, ele queria tanto andar com Deus, que ele descobriu que a mãe dele, que estava sentada no trono, era idólatra. O que ele fez? Ele arrancou a mãe dele do trono. E a Bíblia diz que o rei Asa prosperou. Porque quando o evangelho está na minha vida, eu prospero em tudo na minha vida. Isso é promessa de Deus, irmão. Pode não ser agora, pode não estar acontecendo, você pode estar passando pelo vale, mas tem uma promessa de Deus, que de uma forma ou de outra vai ter prosperidade na sua vida. Você pode não estar alegre, mas você é alegre. O choro dura uma noite, mas é uma promessa, a alegria do Senhor. Então, o rei prosperou. O problema é que ele ficou muito egoísta. Ele ficou muito orgulhoso. Ele começou a achar que ele era o cara, que tudo que ele conquistou era ele que tinha conquistado. Tem muita gente que pensa que ele chegou aonde chegou por causa dele. Tem muita gente que acha que está aqui porque é por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa: se você chegou onde você chegou, se eu estou aqui, é por causa de Deus, é porque Deus nos guardou, é porque Deus nos protegeu. E sabe o que aconteceu com o rei Asa? A Bíblia diz que um profeta chamado Anani disse a ele, foi até ele e disse assim: sabe qual é o seu problema, rei? Você está desviando os seus pés. Ó, você está desviando. E aí, queridos, sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta. Ele chamou os guardas e falou assim: pega esse profeta e prende ele. Sabe qual é uma das características de uma pessoa que está desviando? Ele começa a responsabilizar as pessoas por aquilo que está acontecendo na vida dele. Ele começa a transferir a culpa. Ele começa a olhar para o outro e dizer: o problema é dele, o problema é dela. Você lembra do Adão, quando a Eva comeu do fruto e ele também comeu? E o Senhor perguntou: ei, Adão, você comeu do fruto? O que ele disse? A mulher que o Senhor me deu. Ele culpa Deus, culpa a mulher, culpa todo mundo. Sabe por quê? Porque ele estava desviando. Quando alguém está desviando, a tendência dessa pessoa é transferir a culpa. E a Bíblia diz, queridos, que esse rei ficou doente, sabe de quê? Ficou doente dos pés. Olha só. Ele ficou doente dos pés. Porque é o pé que dá base, o pé que é a base da nossa vida, que é o evangelho. Ele ficou doente durante 2 anos. E a Bíblia diz que durante esses 2 anos, ele não procurou Deus. Ele confiou nos médicos. Uma das características de quem está desviando não confia em Deus, não coloca a vida dele nas mãos de Deus. Ele quer tomar as decisões, ele quer fazer o que ele acha que é melhor. Ei, ele desvia, ele não confia em Deus. E a Bíblia diz que ele morre. Diga comigo assim: o problema são os pés. Você está entendendo? Amém? Um dia desse aí, eu saí com a minha esposa, e eu fui levar a minha esposa para a pizzaria, e aí, queridos, quando nós estávamos chegando na pizzaria assim, e a pizzaria tinha um alto relevo assim, e de repente, quando a gente estava chegando na pizzaria, eu percebi que a minha esposa começou a cair aos meus pés.
E eu pensei no meu coração, será que ela vai fazer uma declaração de amor aqui diante de todo mundo? E eu, quando eu olhei, ela disse, não, eu escorreguei. Na realidade não era declaração, na realidade ela caiu. E aí eu levantei, meu amor, tal. E qual era o problema? O problema era o sapato que ela estava calçado. Ela estava calçada com um sapato de plataforma alta. As mulheres sabem o que eu estou falando. Então, queridos, aquilo não era o tipo de sapato para ir em determinado lugar. Então, às vezes, o nosso problema é que nós não estamos calçando o sapato certo. Você lembra quando inaugurou o Shopping Vitória? Foi o primeiro shopping. E aí eu e minha esposa fomos lá conhecer o shopping. O que pobre vai fazer no shopping? Você não sabe não? Vai olhar a vitrine. E aí nós fomos olhar a vitrine. Aí ficava andando no shopping, a gente anda para lá e anda para cá. E de repente eu percebi que a minha esposa estava andando mais rápido que eu. Se tem um negócio errado, quando eu olhei para os pés dela, ela estava descalço. Ela tinha pegado o sapato, botado assim. Eu disse, você é doido, menina? Está todo mundo olhando para nós. Eu pensei que o pessoal está me achando bonito, mas está olhando para você aí, descalço, bota o sapato no pé. Então, querido, você vai caminhar num lugar longe, você não pode de sapato alto. Você tem que ir de tênis, você tem que ir com a rasteirinha, não é assim? Por exemplo, você vai caminhar. Você tem que saber o tênis que você coloca. Dependendo se você colocar o tênis errado, você prejudica a sua coluna. Há 4 anos atrás eu preguei essa mensagem. E aí, eu vim para a igreja com a chuteira rosa. Subi aqui no altar de chuteira. E aí, os meninos adolescentes estavam falando, meu Deus, olha lá o pastor de chuteira. Aí eu falei assim, será que é moda? E eu estava de gravata, assim, todo arrumado e de chuteira. E aí, eu percebi que tinha um monte de gente na igreja rindo. E queridos, da mesma forma que às vezes você ri, quando você vê alguma coisa que está inadequada, principalmente os pés, quando o diabo ele olha para mim, ele olha para você, e se ele perceber que os meus pés não estão calçados com o evangelho da paz, ele ri. E sabe o que ele faz? Ele começa a armar ciladas para mim e para você. Sabe por quê? Porque se não tem o evangelho nos pés, ele percebe, sabe o quê? Que você não tem sustentação, você não tem firmeza, você não tem equilíbrio. Por isso que tem muita gente que ele cai, que ele se arrebenta, que ele destrói a vida dele, que ele não tem estrutura. Porque os pés não estão calçados com o evangelho da paz. O que é preciso fazer então, pastor? A gente precisa calçar os pés com o evangelho da paz. O que é evangelho? O evangelho é dinamis, é poder de Deus. Amém, queridos? O evangelho é poder de Deus. Quando a gente calça os nossos pés com o evangelho da paz, você percebe o poder de Deus agindo em você. Você percebe que apesar das lutas, apesar dos problemas, você vê que Deus está com você, Ele te dá estrutura, Ele te dá a firmeza. Eu gosto muito de pregar sobre o rei Josafá. E a Bíblia diz que no tempo de crise, a maior crise que esse homem já enfrentou, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que os inimigos se levantaram contra ele. E aí, queridos, a Bíblia diz que ele não sabia o que fazer diante dos inimigos que queriam invadir Judá. Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer? Sabe aquela situação que você não sabe que decisão tomar? Irmãos, tem pessoas que dependendo da situação, ele se joga de cima da terceira ponte. Tem gente que não tem estrutura, tem gente que não tem sustentação. Às vezes a consequência do problema é pior do que o próprio problema. E o Josafá está diante de um problema terrível.
E a Bíblia diz que diante de tudo isso, ele chama o povo e diz assim: vamos orar, vamos buscar a Deus, nós não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Quando eu estou com os meus pés calçados com o Evangelho, eu não tomo decisão precipitada, eu não faço nada sem primeiro erguer os meus olhos e clamar a Deus. O Josafá coloca todo mundo para orar, coloca todo mundo para jejuar. Quando os meus pés estão calçados com o Evangelho, sabe o que eu faço quando eu tenho um problema dentro da minha casa? Eu oro, eu coloco todo mundo para jejuar, eu coloco todo mundo para ler a Bíblia, eu coloco todo mundo para buscar a Deus. O rei Ezequias, quando Senaqueribe se levantou contra ele, sabe o que ele fez? Você sabia que a maioria das pessoas, quando estão enfrentando problemas e lutas, elas se afastam de Deus? Sabe o que esse rei fez, irmãos? A Bíblia diz que ele foi para a casa de Deus. Ele foi para a casa de Deus. Ele disse: Senhor, olha o que o inimigo está fazendo. O inimigo se levantou contra mim, se levantou contra a minha casa. A Bíblia diz que ele se dobrou diante de Deus, ele orou. Sabe por quê? Porque quem direciona ele é Deus. Quem direciona ele é o Evangelho, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi abençoado por Deus, ele venceu os inimigos de uma forma sobrenatural. Depois que a gente toma posse do Evangelho, a gente se torna uma nova criatura. Quando a gente calça os nossos pés com o Evangelho da paz, se a gente mentir, a gente não mente mais. Se a gente dava trambique, a gente não dá trambique mais. Se a gente roubava, a gente não rouba mais. Se a gente dava jeitinho brasileiro, a gente não dá mais. Quando a gente calça os pés com o Evangelho da paz, a gente ama aquilo que Deus ama, e a gente odeia aquilo que Deus odeia. Queridos, se o Evangelho não mudou a minha vida, se o Evangelho não mudou a sua vida, foi porque você ainda não se encontrou com o Evangelho. Queridos, é impossível encontrar com o Evangelho e as nossas vidas não serem transformadas. É impossível. Lá na nossa igreja, lá em Cariacica, a Igreja Evangélica Vida, eu tenho 2 meninas lá. E as meninas eram doida varrida, irmãos. Imagina os meninos que estavam tudo quanto é show, tudo quanto é baile funk. As meninas converteram, mudaram de vida. Tem uma senhora lá na nossa igreja, lá, ela tem acho que uns 50 anos, e ela todo dia estava no bar bebendo cachaça, converteu, mudou a vida dela. Quando a gente encontra com o Evangelho, a nossa vida muda. Eu tenho uma menina hoje que está em Cachoeiro de Itapemirim, ela já deu um testemunho aqui, era da minha igreja, essa menina chegou na minha igreja, era chefe de tráfico, era chefe de tráfico, ela era gerente de boca, ela vendia pedra, e ela converteu ao Senhor, e aí ela não conseguiu mudar, sabe o que ela fazia? Ela ia para o tráfico, chegava lá e vendia pedra, e orava com o povo, e lia a Bíblia. E aí o pessoal fala assim: menina, você é doida? Que crente é você? Você está lendo Bíblia aqui, pregando para nós e está vendendo pedra? Ela falou assim: eu estou vendendo aqui ainda porque eu não estou conseguindo mudar, mas eu creio que essa palavra aqui vai mudar, eu creio que o Evangelho vai me mudar. Quando ela começou a ler a palavra, quando o Evangelho começou a entrar na vida dela, ela falou assim: eu vou largar esse negócio, nunca mais eu quero isso. Hoje ela é pastora em Cachoeiro de Itapemirim. O irmão dela vivia nas ruas. A mãe dela tinha que às vezes chegar lá e dar banho nele, nas ruas de Cachoeiro, dar banho nele, porque ele fazia as necessidades na roupa. Hoje ele é evangelista da igreja. O pai dela tocava na noite. Hoje o pai dela é evangelista, tá? Minha família toda converteu. Tem outro menino, o dia que ele encontrou o Senhor, sabe o que esse menino fazia? Bebia e fumava. O dia que ele encontrou o Senhor, ele arrancou cigarro, arrancou bebida e falou assim: a partir de hoje, nenhum cigarro entra na minha boca. A partir de hoje, bebida não entra na minha boca. Quando eu encontro com o Evangelho muda a minha vida, o Evangelho muda a minha casa, o Evangelho muda a minha família.
E queridos, quando nos encontramos com o Evangelho, não voltamos mais para a lama. Sabe por quê? Porque agora nossos pés estão colocados na rocha que é Jesus. Hoje, quando a gente faz um apelo, e aí a gente fala bem assim, ó, se você entregar a sua vida para o Senhor, você vai morar no céu. E eu já fiz um teste, e aí muitas pessoas não vêm à frente. E aí você fala assim, que se você entregar a sua vida para o Senhor, você vai ser curado, você vai prosperar, vai acontecer milagre na sua casa. E aí você percebe pessoas se levantando e vindo à frente, irmãos, este não é o Evangelho. Milagre não é o Evangelho. O milagre, ele abre a porta para o Evangelho. O milagre é uma consequência do Evangelho. Mas o milagre não é o Evangelho. Se o milagre fosse o Evangelho, o povo que saiu do Egito tinha entrado na terra e o povo não entrou. Nunca houve uma geração que viu tantos milagres como o povo que saiu do Egito. O Evangelho, queridos, ele tem que me quebrantar. O Evangelho, ele tem que mudar o meu coração. O Evangelho tem que fazer eu mudar o caminho. O Evangelho tem que transformar você e eu em uma nova pessoa. O Evangelho tem que me fazer chorar. O Evangelho tem que fazer você chorar e dizer assim, eu não sou nada, Deus é tudo. Um dia eu estava pregando uma palavra numa igreja mais ou menos igual essa. E aí, Normi, eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi um negócio daquele. Eu estava pregando, no meio do sermão, uma senhora, não cheguei nem no final, ela ajoelhou lá atrás, uma senhora de uns 50 anos, 50, tinha mais, ajoelhou lá atrás, e ela veio lá de trás, de onde que ela estava, até o altar de joelho, e disse, eu quero este Evangelho. Quando Pedro pregou, Pedro não fez apelo. O povo que disse, o que nós vamos fazer? O que a gente tem que fazer para a gente morar no céu? E Pedro disse, arrependei-vos e creia no Evangelho. Lembra do Abacuque? O pastor cantou a canção, é o texto básico da nossa campanha. Querido, você acha que nós estamos no fundo do poço? Nós já estamos saindo do fundo do poço. Amém? Você crê nisso? Abacuque viveu o fundo do poço. Viveu o pior momento da vida dele. Mas o que ele falou, Senhor? Pode não ter nada. Pode não ter comida. Pode morrer todo mundo. Eu posso passar fome. Eu posso perder tudo. Eu posso perder minha casa. Eu posso perder meu emprego. Mas ele diz, mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Isso é o Evangelho. Independente se eu estou passando por luta ou não, eu estou firme com o Senhor. Eu posso estar triste, mas eu sou feliz no Senhor. Eu já estou indo para o final. João capítulo 2, versos 11. A Bíblia diz que quando Jesus fez o primeiro milagre, lembra do primeiro milagre? Qual foi o primeiro milagre? Transformar água em vinho. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, os discípulos passaram a crer nele. Eu fico pensando, o que será que Jesus tem que fazer para que você creia nele? Será que ele tem que fazer um milagre? Deixa eu dizer para você, Jesus não precisa fazer um milagre na minha vida para que eu creia nele. Jesus não precisa fazer um milagre na sua vida para que você creia nele, sabe por quê? Porque eu já sou um milagre, porque você já é um milagre. Diante de tudo que você passou, diante de tudo que você está passando, você está vivo, você está de pé, você está vencendo, você é um milagre. Você está andando pelo vale, pela luta, mas Deus está te dando sustentação e você vai vencer. Ele nunca prometeu que não teríamos luta, mas Ele prometeu uma chegada segura. Ele disse, vai ter noites escuras, mas vai ter alegria ao amanhecer, aleluia. O que Jesus
precisa fazer para que eu creia nele, para que você creia nele. Ei! Ele não precisa fazer nada, ele já fez tudo, ele já morreu por mim, ele já morreu por você, ele já deu a vida por mim e por você, ele já provou demais que ele nos ama. E se ele te ama, ele te guarda. E se ele te ama, ele te protege. E se ele te ama, ele cuida de você. Fique de pé, queridos. O que precisamos fazer, pastor? Nós precisamos nos arrepender e tomar posse do Evangelho. Quando a gente calça os pés com o Evangelho da paz, todas as outras peças, elas vêm consequentemente. Deus coloca a couraça da justiça sobre mim e sobre você. Ele protege as minhas e as suas emoções diante de todas as lutas. O escudo da fé vem sobre você. Toda arma do inferno lançada contra você tem que cair por terra em nome de Jesus. Ele coloca o capacete da salvação sobre você. Ele protege a sua mente, ele protege seus ouvidos, seus olhos. Ele coloca nas suas mãos a espada do Espírito, a arma de guerra para vencer. Queridos, a grande pergunta é: como estão os meus pés? Onde é que estão os meus pés? Os meus pés estão no Evangelho. Os meus pés estão firmados no Evangelho. Eu queria te fazer um desafio enquanto a equipe aqui prepara uma canção. Um desafio, queridos, a você dizer para Deus: Senhor, nessa tarde, eu entendi, para que eu seja inabalável pela fé, eu preciso calçar os meus pés com o Evangelho da paz. Para que você vença, você precisa calçar os seus pés com o Evangelho da paz. Você precisa nessa tarde tomar posse da armadura de Deus. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero te convidar aqui, aí no seu lugar, você colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te pedir agora, preciso tirar meu pé da lama, Senhor. Quem sabe que os seus pés estão na lama? Quem sabe seus pés estão num lugar que não era para estar? Quem sabe você está vivendo um momento que você não gostaria de viver? Diz: Senhor, eu quero te pedir agora, tira os meus pés da lama, Senhor. Coloca os meus pés na rocha que é o Senhor, porque eu sei que na rocha eu serei inabalável pela fé. Diga para ele: Senhor, calça os meus pés com o Evangelho da paz. Diga para ele: Senhor, eu quero colocar o Evangelho como base da minha vida. Diga para ele: eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou nas mãos do Senhor. Diga para ele: Senhor, independente do que eu estou vivendo, eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme com o Senhor. Eu abro mão de tudo menos do Senhor. Diga para ele, queridos. Nessa noite, você e eu precisamos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz. Eu quero convidar você agora a cantar essa canção. Não sei a canção que o pastor escolheu, mas eu quero te convidar a cantar essa canção como se fosse uma oração na sua vida. Você vai declarar, você vai profetizar, você vai orar essa canção. A tua palavra esconde, diga, guardada no meu coração. Vai tentar jogar aqui. Pra eu não pecar contra ti, Meu Deus, Senhor. Diga a ele: a tua palavra esconde, o Evangelho firma os meus pés. Minhas vestes no sangue. Aleluia, lavei. ei, aleluia. Diga a ele: E